Livro de Josué, capítulo 7, a partir do verso 1. E prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque o Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes: Subi e espiai a terra. Subiram e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, mas subam uns 2 ou 3 mil homens, e destruam a Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos. Assim, para lá subiram uns 3 mil homens do povo, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até Sebarim. Feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre suas cabeças. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Antes nos contentássemos em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi depois que Israel voltou as costas diante de seus inimigos? Pois os cananeus e todos os habitantes da terra o ouvirão, cercar-nos-ão e exterminarão da terra nosso nome. E então, que farás a teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e até transgrediu minha aliança que lhe ordenei. Tomaram do anátema, furtaram, dissimularam, até debaixo de sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir a seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto se fizeram anátemas. Não serei mais convosco, se não tirardes dentre vós o anátema. Levanta-te, santifica o povo e dize: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há um anátema no meio de ti, ó Israel. Não poderás resistir a teus inimigos, enquanto não tirares o anátema do meio de vós. Infelizmente, alguns líderes religiosos introduziram na mente do povo que é inadmissível um cristão passar por momentos de fome, doenças graves, desemprego, falência de sua empresa, problemas conjugais e etc. Pois, tendo um Deus tão poderoso ao seu lado, um Deus que nunca perdeu batalhas, é impossível o cristão ser derrotado. Então eles dizem que o problema é a falta de fé. Afinal, se tiver fé, é só dizer que rejeita a aprovação, toma posse da vitória e está amarrado os demônios que estão guerreando contra nós, e Deus vai agir e fazer milagres acontecerem. Muitos acreditam mesmo nisso, que o cristão não pode ser derrotado, que é só vitória, que quem mexe com o escolhido de Deus fica com a cara no chão e coisas deste tipo. Pior, quando estes estão passando por problemas, dos quais acreditam que não poderiam passar, tomam uma de duas posições. A primeira, se revoltam contra Deus e acreditam que foram abandonadas por Ele. A segunda, fingem que está tudo bem e geram mais problemas sobre si, para não transparecer para os outros que estão sofrendo e serem acusados de não terem fé. No livro de Juízes, capítulo 16, do versículo 4 ao 31, conhecemos como um juiz de Israel, cheio do Espírito Santo, que lhe concedia uma força sobre-humana, termina os dias de sua vida. Sansão desobedece o mandamento de Deus e casa-se com uma estrangeira, Dalila. Esta o persuade a revelar o motivo de sua grande força, seu voto de Nazireu. Quando Dalila corta seu cabelo, Sansão perde sua força por ter sua aliança com Deus quebrada.
Daí, Sansão é preso, escarnecido, tem seus olhos perfurados e, no final, sacrifica-se em sua vingança, matando os filisteus que estavam no templo de Dagom e a si mesmo. Eli era sumo sacerdote em Israel. Este era muito diligente em seu ministério. Por sua boca, Deus confirmou o pedido de Ana. Contudo, Eli não disciplinava seus filhos. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículos 27 ao 36, e no capítulo 3, versículos 10 ao 21, Deus repreende Eli e condena-o por idolatrar seus filhos, de maneira que seus filhos Ofni e Finéias morreram em uma batalha contra os filisteus, e Eli morreu em um acidente ao receber a notícia. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, sofreu uma das piores derrotas que um homem poderia sofrer. No livro de 2 Samuel, capítulo 13, um de seus filhos, Anon, violenta sua irmã, Tamar. E o mesmo, por não ser devidamente punido por Davi, é assassinado por seu irmão Absalão. Em 2 Samuel capítulo 15, Davi é traído por seu filho Absalão, que assume o trono e manda matar seu pai, que foge. Por fim, em um confronto entre os exércitos de Davi e Absalão, este último morre. Assim, Davi, em uma sequência de desgraças, tem sua filha violentada e os 2 filhos mortos, inclusive um deles foi morto por seu próprio irmão. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 6 e 7, relatam como o diácono Estevão é brutalmente assassinado pelos judeus, apenas por pregar Jesus Cristo como o Rei eterno que Deus ressuscitou dos mortos. E, em Atos capítulo 12, o apóstolo Tiago é degolado em praça pública por Herodes Agripa I, pelo mesmo motivo. Entre outros personagens da Bíblia que poderíamos citar, que sofreram perdas quase que irreparáveis. Como vimos nos exemplos dados e em Josué capítulo 7, o nosso texto base, é lícito que homens e mulheres de Deus sofram derrotas ou perdas durante sua trajetória de vida. Como escrevera Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 2 e 3, que as mesmas coisas sucedem aos justos e aos ímpios neste mundo. Todavia, não se desespere, pois o cristão pode até perder uma batalha, mas nunca perde a guerra. Paulo escreve na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, que somos atribulados, mas não ficamos angustiados. Passamos por perigos, mas não nos desesperamos. Somos perseguidos, mas não desamparados. Somos até feridos, mas jamais seremos destruídos. O primeiro passo para superar as derrotas sofridas na vida é reconhecer a derrota. Como dizem, não se pode vencer todas. Isto evita perdas maiores. Quando o exército de Josué percebeu que estava sendo derrotado, eles reconheceram a derrota e partiram em retirada, o que evitou mais mortes de soldados. Morreram 36 soldados dos 3.000 que foram para a batalha. O segundo passo é refletir sobre suas ações e buscar de Deus em oração para saber o motivo da derrota, como Josué fez. O terceiro passo é corrigir os erros. Deus revelou a Josué que Israel estava em pecado e que eles não poderiam vencer ninguém sem antes se corrigirem. Daí, Josué eliminou o pecado do arraial. Assim, devemos abandonar nossos pecados ou ao menos evitá-los. Afinal, não adianta orar, jejuar e ter fé se não deixar de cometer os erros. Como o Senhor falou
para Josué. Enquanto não fossem corrigidos os erros, eles não poderiam vencer suas batalhas. Por último, siga em frente. Davi, no segundo livro de Samuel, capítulo 12, do versículo 15 ao 24, chorou, jejuou, orou, enquanto seu filho estava doente. Contudo, ao saber que o menino morrera, ele tomou banho, se arrumou, comeu e foi para a casa do Senhor adorá-lo. Depois consolou sua mulher e teve outro filho com ela, Salomão. Portanto, não sofra mais que o necessário. Levante sua cabeça, siga em frente, não tenha pena de si mesmo, mas lute, seja forte, tente novamente, tenha bom ânimo, porque se você se corrigir, ter ciência que somos sujeitos a perdas e ter a bênção de Deus em tua vida, você vai superar suas perdas e alcançará vitórias. Deus te abençoe. Que a paz de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo estejam em nossos corações para sempre. Amém.